Bom dia, irmãos. Eu vou começar a pedir a ajuda de vocês. Acho que vocês podem me ajudar nisso. Que é o quê? A gente vive numa era muito de ter a nossa atenção dispersa, né? As redes sociais, notificações, a gente tem o hábito de olhar para fora e olhar pouco para dentro. E de estarmos atentos no momento presente. E o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida amanhã, já começou hoje. Então, não perca que a nossa mente possa estar voltada e concentrada agora, para hoje, para o que Deus tem a falar conosco. A gente se preocupa com o amanhã, mas o tempo que Deus nos chama é o tempo de hoje. É hoje. O amanhã começa hoje. Se o hoje não for bem começado, não vai ter amanhã que estará à altura daquilo que Deus deseja para mim e para você. Então, a gente vai fazer uma oração agora. Coloca a mão no seu coração. Esquece os compromissos, problemas. Fique atento. Vamos criar um ambiente de foco e concentração. Amém? Paizinho querido, nós te louvamos, ó Pai, porque nós somos privilegiados de estarmos à mesa, Pai, desse grande banquete, desse maior alimento que é a Tua Palavra, Deus. Obrigado pela honra de ser, Deus, Teu servo. Todos aqui somos Teus servos. E obrigado, Deus, pelo privilégio de servir, Pai, como um garçom serve uma mesa, mesmo sem os meus talentos de garçom, Pai, mas eu amo a Tua Palavra, Deus, porque Jesus se expressa, Jesus é a Palavra, e nós temos livre acesso a ela. Pai, que os meus irmãos aqui presentes, Senhor, possam estar com a sua mente completamente focada, o coração focado, direcionado, Pai, ao Teu altar, à Tua Palavra. Que cada palavra, Deus, que seja dita aqui, através, ó Deus, da Tua voz, seja, Deus, uma semente. Que nenhuma dessas sementes venham passar, ó Pai, despercebidas, ó Deus, porque talvez numa dessas sementes está a chave, algo que vai virar, algo que vai trazer vida ao meu coração. Algum tipo de ingrediente nessa mesa, nesse banquete, que vai servir de nutriente para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito, Deus. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és autoridade nesse lugar. O Teu Espírito Santo tem total liberdade, Deus, para agir em nossas vidas. E nós nos colocamos vulneráveis à Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos e Te honramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós cantamos 2 louvores, não sei quem ficou atento, como a gente ajuda na escola dominical, então a gente sempre fica perguntando coisas que são faladas ao longo da aula para saber se os alunos aprenderam. Quem aqui lembra quantas músicas que nós cantamos, que louvamos a Deus, que falava de honra? Quantas? 3? Eu prestei atenção em 2, não sei se foram 3. Então, uma falava que a casa está aberta, eu preparei a casa, coloquei um perfume, aromas pela casa, ela estava limpa, a mesa pronta, para que o rei pudesse entrar e tomar o lugar de honra. E o outro, que foi o último que nós cantamos logo após a oferta, falava de quê? Honra, glória, força e poder. E não por acaso é essa ordem. E a gente tem ouvido falar nos últimos domingos sobre os valores que geram cultura na nossa comunidade. E o valor que eu tenho a honra de trazer aqui é a honra. Deus tocou no meu coração para falar sobre a honra e por acaso estava no plano do pastor, e ele me honrou com essa oportunidade, e é uma honra para mim poder partilhar isso com a igreja, porque nós honramos o nosso Deus, amém? E a honra, ela é muito banalizada. As pessoas se sentem desonradas com muita facilidade, porque não sabem o verdadeiro significado da honra. Às vezes alguém fica chateado porque o irmão não me ligou, marcou um compromisso e não veio, me senti desonrado. Quem já se sentiu assim? Ou você fez aquele banquete, preparou aquele aniversário maravilhoso, aquela festa, teve o carinho, o cuidado de pensar na lista, cada pessoa, e aquela pessoa não deu a mínima. Ou então, você marcou um compromisso, era 10 horas, a pessoa chegou lá 10h30, e você se sente desonrado. Será que essa pessoa te desonrou mesmo? Será?
E a honra, ela começa muito pelo coração. Eu tenho amigos que têm o talento de atrasar, mas eu nunca me senti desonrado. Por quê? Você viu que eles se prepararam. Talvez o atraso foi para se preparar. Chegou lá com aquela roupa, aquele perfume, uau, quebrou todo o mau humor. Não, senta, vai lá. A gente perdoa. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão de não nos sentirmos honrados ou desonrados, porque o valor da honra é muito distorcido. A gente vive num mundo em que tudo é para mim. Se a igreja não fez algo para mim, eu me sinto desonrado, me sinto machucado. Tudo gira em torno de mim, mas tudo gira em torno de Jesus, é o contrário. Nós não somos o centro, só que a nossa cultura coloca o homem no centro. E na Bíblia, a palavra honra, ela tem um significado muito profundo, e ele é multifacetado. E ele começa pelo nosso coração. Porque a honra, ela está associada a valores culturais que nós já ouvimos em outros domingos aqui. A respeito, a estima, a reverência, tem a ver com humildade, né, com amar o outro e agir com o outro de forma humilde, tem a ver com generosidade, tem a ver com serviço. O fato de eu servir ao outro, de eu considerar o outro maior do que eu mesmo, é uma forma de honrar essa pessoa. Então, humildade, generosidade, que tem a ver com valor e serviço, tudo isso está ligado à honra. E o significado em honra no Antigo e no Novo Testamento, no Antigo Testamento em hebraico e no Novo em grego, ambas giram em torno desse significado profundo. Só que eu queria que você ficasse atento a duas palavras. A primeira, kavô, que vem o kaber, que é no Antigo Testamento, a honra, ela era tratada como reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Agora, fixa na palavra peso. No Antigo Testamento, honra, peso. Timão, ou timão, o significado em grego é estimar, fixar valor e reverenciar. Agora, grave isso. No Novo Testamento, fixar valor é uma coisa que não tinha valor, só que o valor foi fixado. Foi precificado ali. Então, peso e fixar valor. E há uma diferença da honra bíblica e da honra mundana. O conceito bíblico de honra, ele difere do entendimento secular do mundo. O mundo frequentemente busca ser honrado. E por isso a gente, na nossa natureza humana, fica chateado muito fácil. Magoa muito fácil. Me desonrou, me machucou, me feriu. Não ligou para mim, não fez aquilo, não me atendeu. Tá à porta ou chegou fora da hora. Enfim, por quê? O mundo nos ensina em que nós devemos ser reverenciados. O homem busca honra, mas a Bíblia ensina que devemos oferecer honra aos outros, sem esperar nada em troca. Nada em troca. No último domingo, o pastor deu um exemplo, né, sobre... A Bíblia fala disso. Se for para convidar alguém para a sua festa, convide que não vai com interesse em te retribuir depois. Né? Muitos não vão porque têm seus vários afazeres, dispensam, desonram o convite do rei que prepara aquela festa, e o rei se sente desonrado. Muitos são chamados para a obra, mas não vão, porque tem isso, tem aquilo, e o Senhor se sente desonrado. Então ele chama quem não tem condição de pagar em troca. Simples assim. E isso reflete um princípio de generosidade e humildade. Então, no mundo, a honra também ela é confundida com bajulação. E, frequentemente, é comum a gente ver no meio da igreja a honra como bajulação. Ou no meio político, né? Ali as pessoas a bajularem e tal, mas honra com lábios ou com gestos, mas o coração está longe. E por isso, o Senhor falou ao meu coração para trazer a honra em 4 dimensões. E essas 4 dimensões estão relacionadas à forma como nós nos vemos enquanto igreja, na forma de nós nos relacionarmos com Deus. Primeiro, a gente se relaciona com o nosso coração. Se o nosso coração está bem, a gente tem condição de cuidar da nossa casa, né? São os 4 Cs, que nós já ouvimos aqui. Uma casa saudável tem condição de cuidar de uma comunidade, aquilo transborda para a vida da igreja. E uma igreja saudável transborda para a cidade. E a honra passa por essas 4 dimensões. E a primeira dimensão que eu queria falar, ela está relacionada com a dimensão do coração.
E aí está sobre honrar a Deus acima de todas as coisas. Por que eu trouxe o exemplo de, aquela pessoa me desonrou ou não? O fato de não ter atendido ao meu convite, de ter me tratado de uma forma, de não ter me ligado. Talvez ela não te desonrou, ela só foi displicente. E no coração dela, ela te ama, ela te valoriza. A gente tem que ter muito cuidado para não se sentir ferido com coisas que não valem a pena. Nós não somos o centro de tudo. Jesus é o centro. Nós estamos aqui para servir. E aí começa pelo coração e a gente não pode julgar. Ninguém conhece o coração do outro. E por isso essa primeira dimensão ela é muito profunda. Por que começa pelo coração? Não está esse versículo aqui para ser projetado, mas lá em Isaías 29:13, quem está tomando notas aí, atento a cada palavra, igual a Raquel e outras pessoas também. Eu trouxe essa passagem porque ela fala, as pessoas usam muito isso. O Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos, ensinados por homens. Então, nesse contexto, Deus condena a hipocrisia de Judá, que mantinha muitos rituais vazios e ignorava os princípios. E os valores culturais que nós temos falado, não são regras, são princípios. Quando eu dou uma oferta, um dízimo por regra, eu dou com peso. E quando eu honro com regra, como era no Antigo Testamento, lembra do significado? Peso. A honra está ligada a peso. É pesado honrar. É pesado. E por isso, ela começa no nosso coração. E por isso é que é difícil a gente conseguir julgar alguém. E o Senhor, Ele olha o nosso coração. Por isso que a honra ela começa na dimensão do coração e da intimidade. Porque também a gente tem tendência de se desvalorizar. E é por isso que a gente se sente tão ferido, tão magoado. Nós temos essa tendência. Há uma tendência carnal, pecaminosa, como consequência do pecado, que trouxe esse peso e jugo para o homem. E aqui não é amar a nossa própria vida mais do que a Deus. Né? O fato de eu não viver sempre me sentindo vítima, eu não estou aqui dizendo para você também se amar demais e se achar demais. Não é isso, é amar a Deus. Mas é reconhecer que antes da queda, Deus olhou para a sua criação, e aí aqui é que você tem que reconhecer o seu valor. Não se valorizar de uma forma errada, não me valorizou. Não é isso. Mas é se valorizar como Deus te valoriza. Porque antes da queda, Deus olhou para a sua criação e viu o quê? Que ela era boa. Então você tem valor. Quem mais te deve amar e dar valor, já te deu valor. E mesmo nós temos passado por uma queda, Ele nos atribuiu um valor. E por isso que no Novo Testamento, honra é ligado a um valor que é fixado. Imagina que você é um quadro, uma tela de tecido, comprada lá na Casa China, e você também é um pouco de tinta, que não é a Faber-Castell, não é uma Tenaz. Também foi comprada lá na Casa China, você não conhece a marca. Você é este material, que pode ter custado o quê? 10 euros? 2 euros? O valor é esse, está lá. O valor material, tu vai olhar, mas a carne é pecaminosa. 2 euros, não vale nada. Mas alguém olhou para aquele quadro, que é o mesmo material. Alguém lá pintou, fez o mundo, te pintou, te fez. E ele viu o valor. Ele atribuiu o valor. O material podia valer só barro, só 2 euros. 10 euros. E aí alguém falou, não, esse quadro aqui, eu vou agora atribuir um valor a ele de 10 milhões de euros. 1 milhão de euros. E aí tem um leilão, alguém vai lá e compra. Quantos já ouviram várias histórias dessas em jornais? Um quadro
que foi pintado. Se você for olhar para o material, aquilo não tem valor. Mas o autor daquela obra atribuiu um valor altíssimo. E o autor da sua vida dá muito valor na sua vida. E quem é você para não se dar valor? Quem é você para se permitir ser desonrado com tanta frequência, com tanta facilidade? Isso é uma desonra a Deus. Porque Ele pagou um alto preço por nós. Um preço que é impagável, não há como retribuir. Por isso que no domingo passado, um exemplo da palavra falava, olha, convide quem não tem condição de te retribuir. Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. Quantas vezes eu me desvalorizo, me sinto triste porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. E o inimigo faz o quê? Ele traz à nossa memória uma situação financeira, uma dívida que você tem para pagar, um vacilo que você cometeu. Sim, cometi um grande vacilo. E aí você começa a se desvalorizar. Isso é uma desonra para Deus. Porque Ele te amou de tal maneira que pagou um preço que ninguém poderia pagar. Lá em Efésios, e isso também mostra o quê? O poder da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Isso é graça. É você não valer nada, naturalmente, humanamente falando, mas Deus te deu o valor. E o valor é quem? Cristo. Não por acaso o Espírito Santo organizou essa palavra para o dia da ceia. O sangue que foi derramado, as palavras que a gente cantou aqui, o louvor que a gente deu a Deus, fala de honra. É um preço impagável, imensurável. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, ou seja, eu valia 2 euros, era um pedaço de tecido, um monte de tinta, sem valor, ainda estando mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Eu já podia parar por aqui. Olha o valor que eu tenho, olha o valor que você tem. Esquece se alguém te tratou mal. Isso não é maior do que Deus. Isso não pode ser maior do que Deus. Não pode. Não deixe isso tomar o lugar de Deus no seu coração. Essa é a razão pela qual eu não devo esperar nada em troca de ninguém. A próxima vez que alguém te desonrar, perdoa. Não fica com isso acumulado no seu coração. Perdoa. Honrar sem interesse. Porque eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu, Sidney de Almeida Neto, não sinto que Deus deve nada para mim. Nada, nada, nada. Eu sou um homem completo. Deus não me deve nada. Eu não estou magoado com Deus, não estou de braços cruzados. Cadê minha bênção? Ele já fez, já está consumado. Ele já fez. E a gente começa, quando vem a honra verdadeira, aí vem glória, vem força e vem poder. E você vai se sentir fortalecido. Você vai passar por esse processo na sua caminhada com Cristo. Entender que Deus nos amou primeiro, nós somos fruto da honra. Sabe por quê? Jesus, para passar pela desonra que ele passou, que foi cuspido, pisoteado, ele foi desonrado, ele não ficou chateado. Ah, esse povo falhou comigo, estou me sentindo desonrado. Ele foi e cumpriu com o compromisso que ele tinha. Ele honrou o compromisso. Nós somos fruto de um compromisso, da honra de um compromisso. Ele me amou primeiro. E é um princípio divino. Entender que Deus me amou, somos frutos da honra. Lá na cruz, ele falou, Pai, eu vou te honrar, está sendo difícil. E por isso esse princípio deve sempre estar no nosso coração. É de fato um princípio divino, uma poderosa demonstração de que Deus nos honra. Honra não é regra. A gente não está aqui nos valores culturais e nenhum deles. O pastor André chegou e falou, é regra, vai ter que fazer isso, vai ter que honrar o pastor, vai ter que honrar. Eu não tenho o que fazer nada. Eu faço porque é um princípio, está no meu coração, eu entendo. E que esse entendimento possa
ficar aqui na nossa mente, possa mudar a nossa atitude. Amém? Lá em Lucas 8:15, versículo 8 ao 10 diz: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, a procura atentamente até encontrá-la? Bora pensar aqui, por que a mulher fez isso? Porque a dracma valia alguma coisa. Imaginem tu tendo aí um pouco de pedras preciosas, um saquinho com diamantes. Um deles cai. Epa, isso aqui vale. Eu vou arranjar uma lanterna aqui, um lumieiro, não sei, e vou atrás. E aí acontece o quê? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Versículo 10. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se você sente esse arrependimento no seu coração hoje, há alegria nos céus, porque você se arrependeu. Não olha para o seu pecado, não olha para as suas falhas, isso te diminui. Valoriza o sacrifício que Jesus fez na cruz. Tenha esse entendimento, amém? Porque há alegria na presença de Deus, dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E nós somos essa dracma. Eu posso ter feito a pior das coisas. A alegria, quando o filho volta a casa, quando o filho se arrepende. Porque isso é mais uma evidência de que Deus honra a criação dele. Ele valoriza, ele fixa um valor. Antes o valor podia ser um conjunto de regras. Em Cristo, o valor atribuído foi o quê? O preço da crucificação de Jesus. Esse é o teu valor. Tu pode bater no peito assim, ó. Eu fui resgatado. Esse é o valor que eu tenho. Deus não me deve nada. O que Ele tinha de fazer por mim já foi feito. Ó, já está consumado. Eu já tenho livre acesso. As bênçãos me seguirão. E a gente olha para as bênçãos ou para a escassez e aquilo assume um lugar de Senhor das nossas vidas. E aquilo domina nossas emoções. O Senhor da minha vida é Cristo. Amém? A segunda dimensão, ou seja, um coração que entende, agora consegue trabalhar a honra em casa, na dimensão da família. E aqui a gente pode trazer vários exemplos. Pais e filhos, marido e mulher, viúvas. A Bíblia fala para a gente honrar todos eles. Lá em Gênesis, no capítulo 9, do versículo 20 a 27, tem uma passagem que fala muito de honra. Muito. E diz assim: Noé era um agricultor. Versículo 20. Gênesis 9, 20. Noé era um agricultor. E ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho e ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus ombros, sobre seus próprios ombros, foram andando de costas com a capa e cobriram o seu pai. E para não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube que Cã, o filho mais moço, havia feito. Daquilo que Cã havia feito. Aí Noé disse: maldito seja Canaã. Olha a consequência de uma desonra. Uma maldição, né, sobre aquela pessoa. Ele será escravo dos seus irmãos. Um escravo miserável. Porque naquela cultura, aquela altura, ver o pai nu era desonra. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, com quem agiu com honra, quem cobriu a falha, a nudez daquela pessoa. Que Canaã seja seu escravo. Ou seja, a descendência do teu irmão. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que seus descendentes morem nas tendas de Sem. Cã desonrou seu pai, Noé desonrou. E como consequência, Noé fez o quê? Amaldiçoou. A honra traz peso no Antigo Testamento? Traz. E esse é um dos pesos. Que resultou em servidão para toda a sua descendência.
E esse episódio ilustra como desonrar os pais pode trazer consequências duradouras. Meu pai pode falhar, mas a forma como eu respondo, como eu reajo, não deve ser com desonra. Por mais falhas que o meu pai tenha, isso vale no seio familiar, pai, mãe, filhos, a forma como a gente responde pode desonrar. Em 1 Pedro, o próximo exemplo, 3:7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Convívio, em outras versões, é no sentido de coabitar. Mas não só na parte de coabitar, de ter relação com a esposa, de fazer com honra, sem violência, é no convívio, né? Com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça divina, de forma com que não sejam interrompidas as vossas orações. E a Bíblia também fala em Êxodo que ao honrarmos, seja pai, esposa, enfim, tudo que envolve o seio familiar, os nossos dias são prolongados. E um casamento é prolongado em um ambiente de honra. E a esposa honrar o seu marido e o marido amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Temos falhas? Temos. Mas o meu coração, só Deus conhece. Amém? A terceira dimensão e penúltima tem a ver com... Só antes de falar dessa, aqui, filhos, pais e filhos. Pais vão provocar ira nos filhos. Os pais instruírem os filhos no caminho da palavra. Tudo isso é honra. Disciplina é uma forma de honrar, de cuidar. Aquilo tem valor na vida? O filho tem valor na vida de um pai? Tem. Eu vou tratar essa dracma de qualquer maneira? Não vou. Eu vou honrar. Eu vou ser vigilante. Amém? Então nós vimos aqui a dimensão do coração, eu entender o valor que eu tenho para Cristo, e isso inundar o meu coração de tal forma de que eu não vou me sentir desonrado por qualquer coisa e por qualquer pessoa, porque eu fui honrado por Deus. É uma grande honra. Quem sou eu para Deus me atribuir aquele valor? E tendo um coração dessa forma, eu tenho como ser mais paciente em casa e honrar a minha esposa, meus filhos, meu pai, a minha mãe, meus avós, porque eu não preciso mais me sentir ofendido por qualquer coisa, porque eu tenho convicção, o meu coração já está tratado. E é um princípio. E a terceira dimensão é a da comunidade, que é o convívio da igreja. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Nós já falamos sobre o valor da humildade aqui. Quem é que lembra? Se eu considero o outro superior a mim, eu atribuo um valor maior àquela pessoa. Tem uma cadeira? Senta aqui, irmão. Não, senta você. Senta aí, vai, senta. Aí fica. Aí ninguém senta. É o excesso da honra. Eu vou pagar um café hoje. Não, eu pago. Não, eu pago. Isso é honra. Mas também é honra, mesmo eu sendo uma sumidade em conhecimento, eu ter a humildade de ouvir o que uma pessoa que sabe menos do que eu falar. E isso é sabedoria. O contrário disso é ignorância. É cavalismo. É violência. É brutalidade. Eu tenho que ter a humildade de considerar, mesmo que o outro não saiba. Porque Provérbios e Eclesiastes está cheio disso. A sabedoria maior está aqui, ó. Às vezes a boca fala coisa que não deve. Quem é esse para falar isso? Quem é esse? Tu já se sentiu desonrado aí. O teu valor foi ferido porque alguém que sabe menos do que você falou uma coisa que até pode estar errada. E aí isso vai te ferir. Que ego é esse? Deus não manda a gente se valorizar dessa forma, inflando o nosso ego. A forma que eu tenho de me valorizar, entender o meu valor é Cristo me amou e me atribuiu valor. É isso. Ou seja, eu tenho que me achar, por um lado, eu tenho valor, amém? Eu sou selfish, do lado positivo, saudável.
Eu sei quem eu sou, eu tenho convicção, está aí. Eu sou convicto. Eu sou filho amado, co-herdeiro. Tenho acesso. Isso tem que trazer alegria, irmãos, para o nosso coração. Deus não me deve nada. Eu tenho acesso a tudo. Isso traz paz. Isso é o verdadeiro alto valor. Agora eu me senti desvalorizado porque alguém falou uma coisa. Pelo amor de Deus, para com isso, cresce. A palavra fala isso. Não faça por ambição egoísta ou vaidade. Isso aqui fala do quê? Do ego. É o nosso ego que briga. A gente é falho? É. Mas se perdoa também, supera. Amém? Não fica se martirizando por isso, não. Você tem valor. Não façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Valorizar o irmão que contribui, que está aqui servindo ou não. Ou aquele que só frequenta, só visita. Não é só. É alguém, é uma vida que tem valor. Valorize. Às vezes a gente passa desatento, não dá bom dia porque está focado em uma coisa ou preocupado. O irmão não falou comigo, foi grosseiro. Às vezes esse irmão também que passa rápido, para um pouquinho. Dá um bom dia, fala. Mas não é para andar pedir perdão. Perdoa que eu não dei bom dia hoje. Não. Não é esse excesso de humildade. Não é essa falsa humildade. Mas no ambiente de igreja, no ambiente, além dessa consideração uns aos outros, nós também temos que olhar para os nossos pastores e autoridades espirituais, honrá-los. E lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 41, diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa do profeta. O que está querendo dizer aqui? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa do profeta. Ou seja, vou dar um exemplo. Se o pastor sobe aqui e é recebido por mim, que estou aí sentado, na qualidade de pastor, o meu ouvido vai estar aberto para receber? Vai. Agora, se eu não recebo o meu pastor, ou outra pessoa que sobe aqui, na qualidade de pastor, ou na qualidade de professor, enfim, eu não vou... O meu coração vai se fechar e eu não vou receber o que aquela pessoa tem para mim. É uma consequência. Às vezes, será que tem alguém no ambiente de igreja que o seu coração se fecha para essa pessoa? Enquanto isso acontecer, você não vai receber a bênção que Deus tem para você através da vida dela. Abra o seu coração para essa pessoa. Abra. Reconheça ela com o dever que é devido. Se no ambiente de Estado, um governador, um presidente é recebido na condição que ele vai honrar. Agora, se alguém não receber aquela autoridade da forma como deve, essa pessoa pode até ser presa por desonra. E no ambiente de igreja a gente não vai fazer isso? Quem recebe um profeta, se eu amo aquele profeta, aquele pastor, aquele missionário, se eu recebo na qualidade do que ele tem valor para Deus, eu vou receber a recompensa. Ele vai orar por mim. Mas não é por interesse, amém? Aqui é só consequência. A palavra tem vários exemplos de profetas que foram hospedados e que passavam, e que as pessoas receberam com honra, com qualidade, e eles são dignos disso. Seja o irmão que está aqui, pode tocar desafinado, aí, lá, desafinou. Para de desonrar. É alguém que está aqui. Respeita. Trata com o valor que é devido. O irmão que está aqui passando o aspirador. Um dia eu vi a Sara aqui aspirando. Falei, Senhor, abençoa essa vida, Pai. Que, olha, aspirar esse salão todo aqui. Mas eu dei valor para aquilo. Eu dei valor e já ajudei, já cheguei. Nem vim fazer nada, já ajudei aqui. É dar honra à pessoa que tem aquela atribuição, que faz algo. Não desonra. Isso vale para ambiente de sala de aula, professor. Em sala de aula isso é demais. Quem aqui já fechou o coração para um professor e aquilo te atrapalhou o semestre inteiro? Só foi comigo que aconteceu isso? Em aula de estatística? Esse professor fala que eu não entendo nada. O que é isso? O que é aqui quadrado? O que é moda mediana e média? Aí eu falei, não, pera lá. Se eu não abrir o meu coração para este homem, eu vou sentar no primeiro lugar. Eu vou marcar horário no gabinete dele. Eu vou dar valor à hora que ele está aqui trabalhando. Minha média mudou, minha mediana mudou. Eu passei. Mas se o meu coração fecha para aquela pessoa, se eu não honro essa pessoa, porque a honra começa onde? No coração. Eu não vou receber o que aquela pessoa tem para mim, eu não vou receber o galardão, amém?
Lá em Timóteo, já estou quase a terminar, diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Essa aqui também é 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Diz assim: os presbíteros que governam bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente os que se dedicam à pregação e ao ensino. Por que especialmente para eles? Pregação e ensino é a palavra. A palavra estava no princípio, era o verbo, é Deus. Deus está aqui na nossa mão, está na nossa mente, está na nossa fala. Jesus está manifesto Ele é a palavra. E não por acaso, a palavra diz isso. Os presbíteros que governam bem a igreja são dignos de dupla honra. Mas aqui a gente pode olhar para uma outra coisa. A gente deve reconhecer o trabalho árduo dos pastores que se dedicam ao ensino, pastor André, a família toda. Eles governam a igreja e se dedicam ao ensino da palavra. Eu devo honrar. E a palavra diz que, não fala que se honrar mal, eu vou deixar de honrar. Se eles governarem mal, eu vou deixar. Os presbíteros que governam bem a igreja são dignos de dupla honra. Então, quem não governa bem é digno pelo menos de honra, pelo menos a honra. Mas quem governa bem, a honra é dupla. Merece ser dupla. Porque se a pessoa, independente do que ela fizer, foi designada por Deus para estar ali, ela é digna de honra daquela função. Eu devo receber o profeta na qualidade de profeta. E aí, a gente lembra de outra situação que é: quem foi o nosso principal pastor? Jesus. Principal profeta, Jesus. E o próprio Jesus foi desonrado em vários momentos, inclusive no templo. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 ao 21, tem essa famosa história. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, na própria terra. Quantos se sentiram desonrados na própria terra? Casa de ferreiro, espeto de pau. Tu vai dar uma opinião, tu pode ser o médico, a enfermeira da família, né? O educador físico, o fisioterapeuta. É meu irmão, esse aí que está falando para mim. Aí o outro profissional chega, desconhecido, você vai ouvir a mesma coisa. É humano. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para ler. E lhe foi entregue o livro do profeta Isaías, ou seja, a palavra foi entregue nas mãos de quem era a palavra, Jesus. E levantou-se para ler, aqui, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, eu sou esta pessoa que está sendo falada em Isaías. Pum! E fechou. Aí lá mais à frente, no versículo 28. E ouvindo isto, todos da sinagoga ficaram honrados, não? Furiosos. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual estava construída a cidade, a fim de lançá-lo dali abaixo. Mas Jesus, passando por meio deles, retirou-se. Aqui eu não preciso explicar nada. As nossas lideranças espirituais devem ser honradas. Jesus foi desonrado na própria casa, e ele não foi digno disso. Mas nem por isso ele nos deixou abandonados. Agora, Sidney, e quando uma autoridade espiritual falha? Óbvio que depende da falha, mas quando falha? E agora? Como é que você explica? Como é que eu vou honrar? Como eu vou honrar esse profeta na qualidade de profeta, esse pastor na qualidade de pastor?
Bora para a palavra. Lá em Samuel, 1 Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 14, é que antes de lermos, é a história que nos ensina que ainda assim nós devemos honrar. Quando um líder fala, eu não devo ser subserviente ou conivente com aquela falha, mas existem maneiras respeitosas de você demonstrar que ele falhou. E demonstrar que ele falhou de maneira respeitosa é agir com honra. Amém? E esse episódio fala de Ana e Eli, que é narrado em 1 Samuel. E é um exemplo marcante de honra à autoridade espiritual, mesmo numa situação complicada. Por quê? Ana estava profundamente angustiada. Quem é que lembra dessa passagem? E ela era louca para ter um filho, à espera do filho. E ela estava num lugar ali, ia orar baixinho. E o profeta passou e essa mulher está bêbada, está embriagada. E ele julgou. Ele julgou. Ele, como autoridade espiritual, ele julgou. E naquela época, a forma como a mulher, no mundo machista, como era naquela cultura, reagisse, eu não sei o que ele poderia fazer com ela. Ou quem estava em volta. Amaldiçoá-la, não sei. Quem és tu para falar assim comigo e tal? E ela teve muito cuidado. Porque durante essa situação em que ela ouviu, Ana, até quando você continuará embriagada? Né? Ele já julgou, ela estava orando, gente. Imagina, eu estava lá na igreja fazendo algo certo, correto, e aí um líder passou e falou isso comigo. Aí você vai ficar magoado, chateado, não vai sair do grupo, não sei o quê. Aí, meu amigo, tu já não entendeu o princípio lá do coração. Tu vale muito mais do que isso, amém? Mas qual que é a maneira correta? Conversar com respeito, e não com grito, não com... E olha só, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. E ele diz, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Já julgou total, completamente aqui. Pô, esse meu líder não me conhece. Como é que fala isso? Como é que o pastor fala isso para mim? Eu nem fiz isso. Aí tu vai chegar, pode chorar, espernear. Não age com desonra não, irmão. Olha o princípio, olha para a resposta de Ana. Apesar da acusação ser injusta, Ana respondeu com dois valores aqui. Como falou? Com humildade e respeito. Ela considerou aquela pessoa mais valiosa do que ela. E é assim que a gente deve agir com os nossos irmãos. 1 Samuel, agora vamos dar um pulo agora acima para o capítulo 15. Ana respondeu, olha que educação de Ana, ô Senhor, eu quero mais Ana para mim. Isso vale para o nosso casamento, para a relação pai e filho. A gente erra no impulso. E olha só o que Ana nos ensina. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Primeiro, ela foi aos fatos. Não se trata disso, meu Senhor. Ela honrou, ele é meu Senhor, eu não posso falar com ele de qualquer maneira. Não se trata disso, meu Senhor. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava ali derramando a minha alma diante do Senhor, diante de Deus. Essa foi a resposta de Ana. Ana saiu do grupo? Ana foi falar com a outra pessoa? Foi ficar chateada? Foi fazer fofoca? Ela espraguejou contra o profeta? Não. Ela agiu com honra. Ela sabe que ela é amada por Deus. Ela sabe que não tem que ter aprovação de ninguém. Ela foi aos fatos, meu Senhor, eu estava ali orando no meu cantinho. Não estava bebendo vinho, nem nada fermentado. Ela foi até detalhista na sua resposta. Ela explicou a situação sem desrespeitar a autoridade de Eli. Não desrespeite o irmão que está na obra contigo. Não desrespeite. Você pode saber mais. Não desrespeite. Não desestabilize. Não faça o ambiente ficar naquele clima terrível. E a Ana não fez isso. Se ela tivesse no ímpeto de se justificar, eu não sei o que ela poderia ter sofrido. Eu fico aqui, quando eu leio, eu fico imaginando coisas. Aí eu já vou para o Google. Perfil da mulher no ano tal, na geração tal, na cultura judaica, como que ela seria tratada.
Ainda bem que a Ana, ela foi respeitosa. O resultado disso, Sidney, vamos lá para a palavra de Deus. 1 Samuel, agora no versículo 17, capítulo 1, 17. 2 versículos à frente. Então Eli disse, olha só, o que a gente falou lá atrás? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão desse profeta. O resultado de Ana agir com honra foi esse. Então disse Eli, vá em paz. Ele pediu desculpa para ela? Não. E se você estiver esperando que a pessoa te peça perdão, desculpa, para com isso. Né? O ego da gente quer ser mimimi. O que ele falou? Vá em paz. Vá em paz. E o que o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Ele não teve muita conversa, ele não teve uma visão profética. Terás um filho. Ele só falou, olha, vá em paz e o Deus que está ouvindo a tua oração vai conceder o que estás a pedir. E o que aconteceu? Ele reconheceu o erro dele, na forma dele, talvez no orgulho dele, nem de ter pedido desculpa, mas ele reconheceu o erro e abençoou, porque ele tinha a autoridade para abençoar. Ana aceitou sua bênção e pouco tempo depois, Deus respondeu à oração dela e concedeu um filho chamado quem? Samuel, que lhe foi dedicado ao serviço do Senhor, conforme seu voto. E aqui eu já queria chamar a banda, o grupo de louvor, para subir, para a gente entrar na nossa última dimensão, na dimensão da cidade, que fala da terra, no âmbito terreno, de honrar o lugar onde eu vivo. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Busquem a prosperidade para a cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias estava desafiando os judeus a honrar quem? Babilônia. Os judeus estavam exilados. E mesmo exilados na Babilônia, o que Jeremias falou? Honrem essa cidade, porque a prosperidade dessa cidade vai trazer prosperidade para a vida de vocês. Muitos aqui, assim como eu, são estrangeiros. Mas eu honro essa cidade e nós devemos honrar esta nação, esta terra. Porque a prosperidade na nossa vida e a prosperidade dessa terra estão intimamente ligados. É por interesse? Não. Mas a honra gera frutos. E Deus te chamou para honrar esse lugar, para respeitar esse lugar. Enquanto eu não honrei uma cidade onde eu não gostava tanto dela, eu poderia ter saído de lá e não teria conhecido a mulher mais maravilhosa da face da terra. O meu coração de início tinha se fechado para aquela cidade. E alguém falou, Sidney, não importa se você vai ficar aqui 6 meses, 2 anos, fixe as suas raízes. Vai chegar um tempo que vai dar fruto, Deus vai te transplantar como uma árvore linda para outro lugar. E você vai dar frutos. Talvez você ficou aqui até hoje, esperando dar certo. Ou amaldiçoando. Como foi? Se você for um filho obediente, você colheu frutos nesse lugar. E Deus pode te transplantar para onde for. Porque o tempo de Deus é hoje, não é amanhã. Não preocupa tanto com o amanhã. Hoje eu decido, eu amo esse lugar. Mas o fato de você amar esse lugar, e o meu medo era esse, amar aquela cidade e ficar lá para sempre. Eu não gostava. Mas eu abri o meu coração, honrei aquele lugar. E um dia na igreja eu conheci a Aline. Deus não é maravilhoso? Na minha família nós já mudamos de lugares várias vezes. E minha mãe ficava com o coração fechado. E minha avó falava, Patrícia, abra o seu coração. Abra, as coisas vão dar certo aqui. Abra o seu coração. Ame a terra onde Deus te plantou. E nesse contexto era muito mais difícil. O povo era exilado. O povo podia ser que sofrer muita coisa. Então, como o estrangeiro, nós somos muito mais confortáveis e somos muito bem recebidos pelos portugueses. Glória a Deus por isso. Mas ama essa terra. Cuida da natureza, da criação de Deus. Vá para uma praia.
Junta o lixo ali. Honra aquele lugar, dá o valor que é devido. Honra a criação de Deus. Não é para dar valor, colocar o animal ou a natureza no centro. Não, é honrar, dar o valor que aquilo tem. Não é dar o valor demais. O perigo é que a gente dá o valor que excede para aquela coisa. Cada coisa tem o seu valor. Eu tenho o meu valor. Uma árvore tem muito menos, mas ela tem o seu valor. Ela tem a sua função. E eu devo honrar a criação de Deus. 2 Crônicas. E essa é a nossa oração para a cidade de Aveiro. Uma cidade que honra ao Senhor. Amém? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa cidade é uma cidade que nós declaramos que vai buscar o Senhor, se humilhar e orar e será honrada. Amém? Nós cremos que nós como igreja fazemos a diferença nessa cidade. Em Romanos 13:7, portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Isso aqui fala das nossas obrigações civis. Se eu não cumpro com a minha obrigação civil, eu vou receber uma multa. Eu estou desonrando. Sidney, eu já desonrei, e agora? Vira a página, meu irmão. Não vai se martirizar por isso, não. Resolve aí. Lembra que você tem um valor muito mais do que isso, que Deus te ama, que Ele vai te dar condição, que Ele vai prover, e a coisa se resolve. Mas nós somos uma igreja que é chamada para honrar, e que começa pelo nosso coração, reconhecendo e honrando a Deus o meu valor. Se eu não honro a Deus, se eu não valorizo a Deus, o valor que Ele me deu, os 2 milhões de euros que deu num pedaço de tecido com tinta, eu não vou conseguir honrar, eu vou me machucar, vou me sentir desonrado muito fácil. E eu queria que agora você fechasse os seus olhos, vamos ficar de pé. Essa passagem de Lucas, ela, da dracma perdida, ela fala muito do valor que nós temos para Deus. Talvez você é essa dracma perdida. E quem te criou está à procura atentamente. Deseja estar contigo. Anseia de te ver, de te abraçar, de fazer uma festa, porque você tem valor. E eu queria que, de olhos fechados, quem aqui por acaso não reconhece o seu valor ou teve dificuldade nessa área, na área do coração, que talvez se sentiu desvalorizado ou esquecido por Deus, eu queria que você apenas levantasse a sua mão e eu quero orar pela sua vida, para que você não seja mais atacado ou atacada nessa área. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, porque essa palavra diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Talvez você foi desvalorizado numa oportunidade, você foi desvalorizado por alguém que não deu o valor que você acha que teria, seja no seu trabalho, seja na sua família, você se sentiu desonrado, mas o que mais importa é que o Senhor diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a palavra diz, lá em Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. E a graça de Cristo em nossas vidas basta. E isso basta para a sua vida. Nós vamos orar juntos. E eu creio que a partir de hoje, nada vai interferir no valor, no seu entendimento do valor que você tem para Cristo. A forma como seu pai no passado, sua mãe, sua família te desvalorizou lá atrás, nada disso é maior do que o sangue de Cristo.
Ninguém consegue pagar pela sua vida e te honrar mais como Deus te honrou, dando o seu único filho, que derramou o sangue na cruz, para falar: eu te amo, você tem valor. A dívida foi paga. E é uma coisa que nós não temos como retribuir. Não há como retribuir. Não queira retribuir o valor que Deus te deu. Apenas aceite. Apenas receba. Receba o valor que você tem. Você é amado. Deus te ama. Talvez lá no passado teu pai te rejeitou, tua mãe te rejeitou, tua esposa te rejeitou, teu marido te rejeitou, teu filho te rejeitou, teu chefe te rejeitou. Nada disso se compara ao valor que você tem para Cristo. E tudo que você mais precisa é Cristo. Ele não te deve nada, porque Ele já pagou, Ele já afixou um valor sobre a sua vida, que foi o seu sangue precioso. Essa ceia que nós tomamos aqui foi para reafirmar o valor que nós temos para Cristo. Independente das suas falhas, Ele te vivificou. Paizinho querido, eu quero declarar, ó Pai, sobre essas pessoas, ó Pai, que com o coração, Deus, vulnerável, humilde, se colocam na Tua presença, Pai, que estão com as mãos levantadas. E eu quero profetizar, Espírito Santo, que haja um entendimento enraizado, Pai, em suas mentes, de que elas são amadas por Ti. O Senhor desceu e pagou um altíssimo preço pela sua vida. Ele te ama, Ele sonhou com a sua vida, Ele te fez, Ele desenhou os seus dias. Ele deseja mais do que você mesmo, o melhor para você, o melhor para si, o melhor para a sua vida, para a sua casa. Ele tem um plano mais perfeito. O seu plano pode parecer perfeito, mas o plano dele é maior. Confia no teu Criador, confia no autor da tua vida. Você é uma obra de arte, uma obra-prima, que mesmo com falhas, pecados, defeitos, Ele atribuiu um valor gigantesco, impagável, imensurável. Você tem valor para o Senhor. Ele te ama e Ele te honrou, honrando um compromisso que Ele tinha com o Pai. Lá naquela cruz, Ele não desistiu, porque Ele te amou primeiro. Ele te amou. Paizinho querido, enche, Pai, enche, Deus, cada coração aqui, Pai, nesta manhã, Senhor. A começar da minha vida, Deus, da minha casa, do meu coração. Pai, eu quero profetizar, ó Deus, que somos uma igreja, Pai. Somos uma igreja que juntos reconhecemos e honramos, ó Pai, Deus, ao sacrifício feito por Jesus na cruz. E que nada disso, Deus, vai suprir, ó Deus, nenhum tipo de, Pai, expectativa errada, Senhor, vai tomar lugar da verdadeira honra, Deus, que eu tenho. Nenhuma expectativa em homens, ou em coisas, ou situações, ou títulos, ó Deus. Nada disso tem valor maior, Pai. Eu já tenho tudo aquilo que eu preciso, Pai. E nisso, Deus, o Seu nome será glorificado, Deus. Haverá, Deus, poder, ó Deus, do Senhor a se manifestar, ó Pai, na minha vida, Deus, através dessa convicção, Deus. E sobre, Deus, os lares, as famílias aqui, Senhor, que haja, Pai, um relacionamento de honra, Pai, em cada casamento, em cada relacionamento, independente de falhas, ó Deus, independente, Pai, de circunstâncias, ó Deus, limitantes, ó Deus, que haja respeito, Pai, que haja respeito, Deus, como princípio, não como regra ou peso, mas como princípio e amor, ó Pai, em convívio, Deus, em comunidade, uns com os outros, irmãos que se honram, que respeitam, que valorizam um ao outro, Pai. Nos ensina a ser uma igreja, Pai, que valoriza, Senhor, cada autoridade espiritual, missionários, líderes, pastores, profetas, evangelistas, que eu possa, Senhor, reconhecer o valor que cada um, Deus, é atribuído, Pai. Que haja, Deus, um coração de honra, Pai, no meu coração, Senhor. Pai, que haja, Deus, um princípio de honra no meu coração, Pai. Que haja um desejo de honrar, Pai. Que o desejo que começa no meu coração, que essa convicção, Pai, transborde para outras vidas, transborde para relacionamentos, ó Pai. E nós oramos por essa cidade, Pai, que Deus se dobrará aos Teus pés para Te honrar. E isso começa, Deus, com uma comunidade saudável, Deus, que Te serve, Deus, e confia completamente em Ti, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Dizemos, ó Pai, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és digno de toda honra. Tu és, ó Deus, digno, Deus, de toda glória, Senhor, porque grande, Senhor, é a Tua presença, Pai. Grande é a Tua força, Pai. Grandes são os Teus planos, ó Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Deus, eu Te louvo, Deus, pela oportunidade, Pai,
de Deus ajudar, ó Deus, como um servo do Senhor, a trazer essa palavra, esse banquete tão lindamente preparado por Ti, Pai, nesse dia de ceia, Pai. E em cada gesto, em cada momento, em cada louvor que entoamos a Ti, Senhor, nós vemos o detalhe, o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Que eu saia daqui cheio, Pai, Deus, e que nenhum tipo de vazio possa, Deus, tomar conta do meu coração, Pai, porque eu sou convicto de que eu tenho valor, Pai, o Senhor me ama e nada me afasta do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós vamos cantar uma última canção. E nestas 4 dimensões que o Sidney falou.